Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está começando comigo essa jornada difícil rumo a entrar numa universidade, vamos focar aqui na prova do Enem, tá? Meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, eu vou acompanhar vocês aqui nessa jornada, tanto aqui na Química quanto na Biologia. A Química, ela tem esse estigma de ser uma matéria difícil, muita gente considera ela a mais difícil para o vestibular, para o Enem, porque a gente não enxerga direito. Mas na verdade a Química é bem simples, tá? É só a gente construir um passo de cada vez, construir bem os conceitos, que a gente vai conseguir chegar até o final, tá? Essa é a primeira aula, uma introdução para ver o que vocês vão ver aqui nessa matéria. Não é aquela, nossa, vai ter questões super importantes que vão fazer aquela diferença. Não, mas a Química, como é a maioria das matérias, a gente tem que ir construindo um caminho, colocar um degrau de cada vez para conseguir subir a escada. Você não vai conseguir chegar lá e fazer um exercício de radioatividade ou reações químicas se você não tiver uma boa ideia de como funciona o que é um átomo, o que é matéria. Mas, peraí, o que é a Química? Sabe me dizer? A Química é uma ciência. É uma ciência experimental. Por que experimental? Porque ela veio da prática. Ela veio desde lá a pré-história e acompanhando na Idade Média os alquimistas, e eles misturavam coisas. E dessa prática que começou a surgir o que a gente chama de química. Tá? Nós temos o Robert Boyle, né? Como o iniciador da química, um dos fundadores da química moderna, lá no século XVII. Mas o que ele fez, ele é considerado o iniciador porque ele teve uma ideia muito simples, mas que as pessoas não tinham, que era aplicar o método científico na química, o que é muito importante. Basicamente, o que ele fazia era documentar bem no caderno e ter uma boa ideia e documentar tudo o que ele fez e comparar os resultados, fazer provas estatísticas. E foi assim que começou a química moderna como uma ciência experimental. Tá? Mas o que a química estuda? Para isso a gente precisa de dois conceitos importantes: matéria e energia. O que é matéria? Matéria é bem simples de conceituar. É tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Eu sou matéria, essa TV é matéria, a câmera é matéria, você é matéria. Tudo nessa sala aqui é matéria, assim como tudo na sua casa é matéria. Tudo que tiver massa e que ocupa lugar no espaço. Tudo que a gente consegue ver. E muitas coisas que a gente não consegue ver também. Existem muitas coisas microscópicas que são matérias. Mas peraí, e o ar? O ar é matéria? O ar é matéria. O ar tem massa. O ar ocupa espaço. Quer uma prova? Você vai precisar de 2 bexigas. Isso é um experimento clássico. Boa parte das pessoas faz lá no ensino fundamental, no 3º, 4º, 5º ano. E é bem simples. Você vai precisar de um palito e 2 bexigas. Você enche uma e deixa a outra vazia. Amarra uma em cada ponta do palito. Você vai ver que o palito vai pender para o lado da bexiga cheia, né? Como se ele funcionasse como uma balança. Por que isso? Porque a bexiga cheia tem ar dentro, enquanto a outra não tem nada. Se tem ar e o ar é matéria, o ar tem massa, é o suficiente para desequilibrar. Beleza. Te deu para entender o que é a matéria, mas e energia? Sabe conceituar energia?
Pensa um pouco. Pois é. Nem eu. O conceito de energia é um conceito ainda muito complexo e não tem aquela resposta de verdade ainda no mundo. Aqui na química, a gente vai considerar a energia como tudo o que consegue modificar, como aquilo que consegue modificar a matéria. Né? A matéria vai precisar da energia para ser modificada, de qualquer forma, né? Para se mover. Tá? A energia seria como o grande combustível que move o mundo. Né? Todas as nossas funções vitais são através de energia. Vocês vão ver depois, ATP é energia. Alimento é a energia do nosso corpo. Né? O calor, tudo. Mas a gente não pode dizer que a energia também é o combustível, porque o termo combustível nada mais é do que um tipo de energia, o que a gente conhece como combustível. Né? Energia é uma explicação muito mais filosófica, como a força, não a força no sentido de física, porque a força no sentido de física é uma forma de energia, mas essa força no sentido filosófico, assim, sabe, religioso, tipo Jedi, que envolve todos os corpos e que é o que vai fazer eles se moverem ou se transformarem de alguma forma. Tá, tendo uma ideia, sabendo o que é matéria e tendo uma ideia do que é energia, o que afinal é a química? A química é a ciência que vai estudar a composição, a estrutura e as propriedades da matéria. E principalmente as mudanças sofridas por ela através da energia. Tranquilo? Então, a gente vai basicamente estudar a composição da matéria, como é essa matéria e as mudanças que ela sofre. Tá? Falamos do Boyle, mas o cara que é conhecido como o pai da química moderna, na verdade veio no século seguinte, no século XVIII, que é o Lavoisier. Ele é o pai da química moderna e ele é o dono de uma das frases mais célebres do mundo. É a lei, possivelmente a lei mais conhecida do mundo. Tem algumas outras assim, mas essa, por mais que você não saiba nada de química, pessoas que não têm a menor ideia do que é a química, não sabem nada, conhecem essa lei aqui. É a lei chamada Lei da Conservação das Massas. Que ele postulou o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Isso é a lei da conservação das massas, mas ela serve para energia também. Vocês já vão ver isso. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que massa não se cria e também não se perde. A gente não constrói átomos e também não destrói átomos. Todos os átomos do nosso mundo estão aqui desde a criação do mundo. Estão desde o começo lá. Os nossos átomos têm bilhões de anos. Tudo que compõe a gente. Todos, né? Nós somos compostos de vários elementos químicos, nós e tudo isso aqui. E são elementos que já fizeram parte de outros seres. Nós, quando morremos, somos enterrados, ou seja, como for, a gente é decomposto e os nossos átomos voltam para a natureza. E que as plantas vão reaproveitar esses átomos, por exemplo. Alguns desses átomos. E quando as plantas reaproveitam esses átomos e vai um animal herbívoro e come e se alimenta desses átomos, ou os próprios seres humanos, eles estão reaproveitando os átomos que foram nossos. E vem o próximo, um animal carnívoro, ele vai reaproveitar os átomos do animal que ele comeu e que já está reaproveitando os átomos das plantas. Então, se você considerar um grande sistema fechado, o número de átomos no universo é finito, apesar de ser infinito. É estranho. Infinito porque o universo é infinito e cheio de átomos, mas não vão surgindo átomos novos. São os mesmos átomos que estão aqui desde o princípio e que vão sendo reutilizados. Tá? A química
ela é dividida em algumas... Ela tem algumas subdivisões. Tem a química geral, que é esse começo que nós vamos ver, que é o conceito de átomo, o conceito de tabela periódica e todos esses conceitos iniciais. Muita gente já considera a química inorgânica dentro da química geral. A gente, às vezes, pessoas só separam em orgânica e inorgânica e estudam a inorgânica e a geral juntas. Elas se confundem muito. Na verdade, essa divisão veio também de muito antigamente, em que se acreditava que a química orgânica era a química da vida. Os compostos complexos de carbono, acreditava-se que não era possível se criar em laboratório. Que só era possível criar através de um ser vivo. Por isso que tem essa divisão entre orgânica e inorgânica. Boa parte tem várias coisas muito parecidas, mas a orgânica em geral a gente vai trabalhar com moléculas maiores e compostas com muitos carbonos, enquanto a inorgânica nós vamos trabalhar com a química mineral, digamos assim, a química dos elementos químicos que tem disponíveis aí na natureza, não vivos. Bom, isso é só uma ideia também, não é nada assim, muito importante. Nós temos também a fisicoquímica, que a gente vai estudar as transformações da matéria, os estados físicos, condição de equilíbrio, todas essas coisas. E a química analítica é uma coisa que não cai muito, que não é uma matéria aqui para vestibular, Enem em geral, ela é mais uma matéria prática, que a gente trabalha para descobrir a composição de substâncias, ver o que tem lá, se tem algum elemento naquela substância, se não tem, qual que é a composição. Isso é a química analítica. E tem outras divisões, hoje em dia é bem importante química ambiental, que é a relação dos elementos químicos com o meio ambiente. Mas nós vamos ver uma geral, de toda a química. Tá? O que é importante a gente saber? A gente precisa saber quais são as propriedades que uma matéria tem. Ela tem 3 tipos diferentes de propriedades. As primeiras propriedades são as propriedades gerais da matéria, que são as propriedades que definem que uma coisa é matéria. Toda matéria tem que ter massa. Toda matéria tem que ter volume. Toda matéria tem que ter impenetrabilidade. O que isso significa? Outra das leis famosas. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, um corpo não vai penetrar dentro do outro. Ok, soa estranho. Mas eles não vão ocupar o mesmo espaço. Por mais, você pode subir numa cadeira, subir num tablado, mas você não pode entrar dentro dele. Eu posso entrar dentro de uma caixa. Pode. Se couber lá, mas dentro da caixa não tem matéria. A matéria é só o lado de fora. Então, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Divisibilidade. Um corpo sempre pode ser dividido em pedaços menores, até a gente chegar lá nos menores pedaços. Compressibilidade. O corpo pode ser comprimido. Elasticidade, o corpo pode ser esticado. Inércia, que um corpo em movimento tende-se a manter em movimento. Isso é uma coisa a ser trabalhada mais lá na física. A matéria tem os estados físicos que ela pode estar presente. Isso todo mundo já está cansado de saber, já vê também desde pequeno. A matéria ela pode ser sólida. O que é uma coisa sólida? Como que a gente define o que é sólido? Desse jeito que está aí na TV. Sólido é uma coisa que tem forma e volume constante. A TV ela é sólida, ela tem essa forma e tem esse volume. Não tem como. Ela não vai mudar. Se eu aplicar uma força aqui e amassar a TV e quebrar a TV, ela não vai mudar de forma? Vai, mas isso aí
está aplicando força, você está aplicando energia e está modificando a matéria. São coisas diferentes. A gente pode, inclusive, aplicar energia e transformar uma matéria e fazer transformações entre estados. Um elemento, né, no estado físico líquido, ele já tem uma forma variável e tem um volume constante. Isso é bem simples de perceber. Água. Coloca a água numa caneca, ela vai assumir a forma da caneca. Mas você colocou 500 ml de água, ela vai manter como 500 ml de água. Coloca 500 ml de água numa bacia, ela vai assumir aquela forma. Joga no chão, ela vai tentar assumir a forma do chão, mas vai manter aquele volume. Enquanto um elemento gasoso, ele tem a forma e o volume variável. Né? Você espirra o desodorante, o perfume, né, o que você quiser, no ambiente você vai ver que ele vai se espalhar para o ambiente inteiro. Né? Você consegue pegar, veja aqueles cilindros de ar comprimido, é um ar sob, né, um oxigênio numa pressão bem alta e cabe vários litros de oxigênio dentro de um cilindro pequeno, que dá para a gente respirar por bastante tempo no mergulho, por exemplo. Então, um elemento gasoso, ele não tem nem forma e nem volume constante. Ele sempre vai tentar ocupar a forma e o volume do recipiente que ele está. Aquilo ali é a definição macroscópica, mas a gente também tem a definição microscópica disso, que é basicamente a relação da distância entre as moléculas do elemento. O que é molécula? Mais para frente. Isso é um assunto para uma das próximas aulas. Mas é bem simples. Os sólidos, eles vai ter os átomos, as moléculas, bem próximas e bem organizadas. Por isso que ele não se mexe. Já o líquido, ele tem um pequeno espaço entre as moléculas, daí ela fica um pouco mais desorganizada. Então ela pode assumir diversas formas. Enquanto no gasoso, as moléculas estão bem longe, bem livres entre si, para assumir a forma e se espalhar para o volume que quiser. Uma outra pergunta. Nós estamos falando de gás em geral, mas existem muitas, né, quando a gente ferve água, a gente vê vapor de água. Qual que é a diferença entre um gás e um vapor? Um vapor é um gás, de certa forma. A gente chama de vapor tudo que é líquido ou sólido na temperatura ambiente e que você vai precisar da energia para que ele atinja a forma gasosa. Isso é o vapor. Enquanto o gás, ele já é gasoso na temperatura ambiente. Né? Por exemplo, oxigênio, nitrogênio, os gases da atmosfera. Outra curiosidade sobre o vapor é que nem o gás, nem o vapor a gente vê. Os dois são invisíveis. Ah, mas eu vejo aquela fumacinha saindo da minha caneca quando eu esquento o café. Sim. Aquilo lá é o vapor da água ali. O vapor em si você não vê. O que você vê são as partículas líquidas que esse vapor está carregando. Né? Estão partículas líquidas bem separadas entre si e que dá a impressão de ser um gás. As nuvens são a mesma coisa. O que você enxerga da nuvem não é o gás. São as partículas líquidas. Tá? Nós temos aqui a mudança entre esses estados. Nenhum desses estados é fixo. Né? Você tem sólido, tem líquido e tem gasoso. Todos os corpos têm a forma sólida, líquida e gasosa. Só depende da energia. Nesse caso, energia na forma de calor, energia térmica, a temperatura. Né? Um sólido pode passar por uma fusão, né? Tipo um gelo, derretendo, para virar líquido, com aumento de temperatura. Com aumento de temperatura, o líquido pode sofrer uma vaporização e virar gasoso. Da mesma forma, um gás ele pode condensar para virar líquido.
É só diminuir a temperatura. E um líquido pode solidificar e virar sólido. Também existe a mudança direta do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, chamado de sublimação. Isso já são alguns elementos específicos que fazem em circunstâncias bem específicas, né? Esses aqui são as mudanças comuns. A vaporização, ela pode ser dividida em 3 formas diferentes. Ela pode ser a evaporação, que é aquela que a gente vê o tempo inteiro, né? Choveu, as ruas estão todas molhadas, aí começa a passar o tempo e essa água vai sumir. Ou você deixa a roupa para secar no varal, a roupa molhada para secar no varal, essa água vai sumir. O que está acontecendo com a água? A água está sumindo? Não, ela está evaporando. Evaporação é uma vaporização lenta que acontece na temperatura ambiente. Bem lenta, aos poucos. E tem a ebulição. A ebulição é quando a gente esquenta alguma coisa para ela atingir o ponto de ebulição dela, que é uma das propriedades, né, bem importantes para a matéria. A gente vai ver mais para frente também. Então, cada matéria, cada elemento, ele tem o seu ponto de ebulição. Por exemplo, da água conhecido, que é o 100 graus. Se a gente aquecer a água até 100 graus, ela vai entrar em ebulição e vai virar gás. E o terceiro ponto é a calefação, que a gente conhece principalmente pelo sistema de aquecimento, que é você colocar um líquido numa superfície sólida muito quente, e daí ele vai vaporizar na hora. Tá? Então, voltando para as propriedades que a matéria pode ter, agora a gente vai falar das propriedades específicas da matéria. São propriedades que diferenciam uma matéria da outra. Cada matéria tem as suas propriedades específicas aqui, e você vai conseguir diferenciar uma da outra assim. O primeiro tipo são as propriedades organolépticas. Palavra difícil. O que isso significa? Isso é o que tem relação com o nosso sentido. Então, a gente vai conseguir diferenciar uma matéria da outra pela cor, pelo cheiro, pelo sabor. Com isso, você consegue diferenciar, pelo tato, você consegue diferenciar pelos sentidos uma matéria de outra, né? Tudo isso depende do que é composto do que aquela matéria é composta. Por que uma fruta tem um gosto diferente da outra? Porque a composição é diferente. Ela tem também as propriedades físicas, que são as propriedades que podem ser medidas. É o comprimento, o volume, a densidade, o ponto de fusão, que é a temperatura em que ocorre a fusão, o ponto de ebulição, que é a temperatura que ocorre a ebulição, entre outras. E as químicas, que é o comportamento de uma substância em relação a outra, que é isso que a gente vai estudar com o tempo. Daí que vem as reações químicas. Vamos com calma. Não é hora para isso ainda. E também a gente tem as propriedades funcionais da matéria, que estão bem relacionadas com aquelas propriedades químicas, que são as características que um grupo de substâncias apresenta. É a acidez, a basicidade, né? É o que vai diferenciar uma função química de outra. Tá? Isso também é uma matéria para uma aula futura. Tá? Mas, como eu disse, o que é mais importante é a gente estudar as mudanças que a matéria sofre. E o que são essas mudanças? São os fenômenos. O fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. Interessante. Mas um fenômeno ele pode ser físico ou ele pode ser químico. Né? Não é à toa que o Enem deixa a física e a química juntos como ciências da natureza. Elas sempre andam juntas. Tá? O que é um fenômeno físico? É um fenômeno em que não há alteração na composição da matéria. Você pode pegar uma latinha e amassar, ela vai continuar tendo o mesmo material. Você pode pegar um papel e cortar, ela vai continuar sendo a mesma coisa. Pode quebrar alguma coisa, mas isso são os fenômenos físicos.
Agora, um fenômeno químico é onde há a alteração na composição da matéria. Né? São aqueles experimentos, mas não só. Você pega um papel e coloca fogo nele. Ele continua sendo papel? Se você cortou, ele continua sendo papel. Se colocar fogo, ele continua sendo papel? Não. Vai ter uma combustão. A combustão ela gera principalmente gás carbônico e água. Que você não vê, porque vai estar também na forma gasosa. E aquelas cinzas que sobram são os elementos traços que podem estar presentes nesse papel. Entenderam a diferença? Então, como que a gente detecta que um fenômeno é um fenômeno químico? Que não é físico, que é químico, que é o que interessa para a gente agora. Normalmente, você vai fazer alguma coisa que vai ter uma mudança de cor. Sabe? Aquela visão clássica da química de colocar, misturar dois líquidos e não sei o quê, e daí muda de cor. É porque está acontecendo uma reação química, está acontecendo um fenômeno químico. Ou efervescência. O que é efervescência? É quando começa a borbulhar dentro. Por que borbulha alguma coisa? Porque ele formou um gás. Formou do nada? Não. Os átomos de algum dos elementos que você usou se combinaram de outra forma e formaram um gás. Efervescência é um gás dentro do líquido. Desculpa. O que pode acontecer também? Liberação de energia. Você tem um composto muito energético e ele libera energia. Como que pode liberar energia? Na forma de luz, às vezes produz luz, ou mais comum, na forma de calor. Né? Você junta duas substâncias e esquentou do nada, porque está liberando energia. Formação de um sólido, quando você junta coisas e forma um pozinho no fundo. Porque foi a combinação dos átomos formou um elemento diferente. Ou a produção de fumaça, que é, de certa forma, parecido com a efervescência, que é a formação de um gás para fora da sua reação. Tá? Então, e é isso, essa é uma ideia geral do que é a química e do que a gente vai estudar com o tempo. Então, é bom, eu vejo vocês nas próximas aulas, estudem e vamos juntos, não vamos desistir dessa. Tá? Qualquer dúvida, a gente vai ter, é só criar um tópico no fórum, vamos discutir. Eu posso vou responder algumas dúvidas. Todo o material vai estar aqui, vai ter disponível no site da Cultive. A gente vai ter todo esse apoio para você passar e para você entrar na universidade, tá? Vamos estar junto com vocês até o final. Te vejo na próxima.